Olá pessoal do nono ano, eu sou o professor Ayrton e na aula de hoje a gente vai falar das outras relações métricas no triângulo retângulo. Na primeira aula a gente falou sobre o Teorema de Pitágoras, né? Falou um pouquinho da história dele, o que é o teorema, a fórmula e tudo mais. Hoje a gente vai ver algumas outras relações do triângulo retângulo, tá? Então a gente vai deixar um pouquinho o Pitágoras de lado, vai ver outras fórmulas, outras maneiras que a gente pode calcular, né, relacionar essas medidas do triângulo, tá bom? Para descobrir aquelas medidas que a gente precisa ou que a questão está pedindo, tá certo? Então vamos lá. A princípio, a gente tem o seguinte: o Teorema de Pitágoras é a primeira das relações métricas no triângulo retângulo que estudamos. Além dessa relação métrica, existem outras. Antes de estudá-las, porém, vamos ver alguns conceitos para entender os termos que serão usados. Bom, então a gente tem aqui algumas coisas que a gente precisa ver antes de falar sobre essas outras relações métricas, tá bom? E o que são essas coisas, né? Vamos lá. A primeira, talvez a principal nesse nosso caso, vai ser a projeção ortogonal, certo? E o que é uma coisa ortogonal? Ó, eu trouxe aqui do Google. Ortogonal, que se intercepta ou se posiciona em ângulo reto, perpendicular. Então, uma projeção ortogonal é uma projeção que vai ser dada a 90 graus, como a gente pode ver aqui na imagem. Projeção ortogonal de um ponto sobre a reta. Considere um ponto P e uma reta R. Então, a gente tem aqui o ponto P e essa reta laranjinha aqui, ó. Ao traçar a reta S perpendicular à reta S, R, e passando pelo ponto P, obtemos o ponto P', certo? O ponto P' é a projeção do ponto P, tá certo? Então, é como se a gente tivesse uma sombra sendo projetada na reta R, certo? Imagine que a reta R aqui é o chão, você tem um ponto aqui no espaço e você tem uma luz aqui, ó, que quando você colocar essa luz, vai projetar uma sombra, tá bom? Então entenda como projeção essa sombra, tá bom? Isso vai ficar um pouquinho mais simples quando a gente vê o próximo, projeção ortogonal de um segmento sobre uma reta. Então, deixando um pouquinho aqui de lado, a gente vem já para cá. Imagina que eu tivesse, de novo, ó, vou até colocar aqui, uma lâmpada, certo? E essa lâmpada está iluminando tudo aqui, certo? A sombra, ó, ela vai ter uma projeção no chão, tá certo? Então a projeção, ela vai ser a nossa sombra, certo? Mas o que que a gente pode verificar aqui que o livro nos diz, né? O que que o livro nos diz aqui? O ponto A' é a projeção ortogonal do ponto A sobre a reta R. E o ponto B' é a projeção ortogonal do ponto B sobre a reta R. Então, a gente tem aqui o ponto A e o ponto A', ponto B e o ponto B'. Dessa forma, a linha B', né, o segmento, é a projeção ortogonal do segmento AB. Então, como eu disse, ó, a gente vai ter a luz aqui, né? E esse segmento, que é o nosso segmento original, vai ter uma projeção aqui na reta R, tá certo? Seguindo, as próximas relações que estudaremos serão demonstradas com base no conceito de semelhança de triângulos, que a gente estudou lá no segundo bimestre. Para isso, considere o triângulo retângulo ABC representado ao lado. Nesse triângulo, BC é a hipotenusa, então aqui é a minha base, né? É a hipotenusa, está oposto ao ângulo de 90 graus, aqui do ponto A. AB é o cateto com medida C. AC é o cateto com medida B, certo? AH é a altura relativa à hipotenusa, certo? Então, esse carinha aqui é a minha hipotenusa. BH é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Então, a partir daqui, vamos entender com calma. Eu tenho aqui o segmento AB, certo? E aí, de novo, se eu tivesse uma luz aqui em cima, ó, o BH seria a minha projeção ortogonal, tá certo? Então, esse segmento aqui de medida M, ó, é a projeção desse segmento de medida C.
HC é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. Sua medida é N. Então, da mesma forma que a gente falou aqui, né, nesse primeiro caso, o segmento HC vai ser a projeção do segmento AC. Então, esse AC aqui é o meu original e o HC vai ser a sombra desse segmento, tá bom? Por isso que ele é a projeção ortogonal. O triângulo ABC pode ser decomposto em dois triângulos retângulos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a altura, né? A altura ela é perpendicular à base e aí ela vai dividir, ó, meu triângulo em dois triângulos menores, também retângulos, certo? O HBA e o HAC, certo? Então, eu tenho aqui dois triângulos. Então, desses dois triângulos, a gente pode tirar as seguintes informações, ó. O ângulo B, que é esse ângulo aqui, ó, deixa eu pintar ele de vermelho aqui, ó. O ângulo B e o ângulo AHC, quem é esse cara? Então, a gente tem aqui, perdão, HAC. Então, é desse daqui que a gente está falando. São ângulos complementares. Complementares é que, quando somados, formam 90 graus. São ângulos complementares do ângulo C. Logo, eles são congruentes. Então, como é que a gente sabe que eles são complementares? A gente pode fazer o seguinte, ó. Como aqui a gente tem 90 graus no A e tem os ângulos B e C, ó, perceba que se eu somar os três, tem que dar 180, certo? Ó. Então, se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, isso aqui tem que dar 180 graus. Só que o ângulo A eu sei que é 90 graus, certo? Então, o que que acontece? Eu vou tirar esse 90 daqui e automaticamente eu tenho que tirar 90 daqui também, ó. Certo? Então, a gente tem o seguinte, que é B mais C vai dar 90 graus, ou seja, eles são complementares. E a mesma coisa, pessoal, acontece com esse aqui que está pintado de vermelho, ó. Vamos chamar ele aqui de Azinho minúsculo, né? Então, o que que acontece? Você tem esse ângulo H, certo? Que é 90 graus, ó. Esse ângulo aqui que eu chamei de H, que você vai ter 90 graus aí. Eu não vou nem colocar o H não, já vou colocar a medida direto, que já facilita nossas contas. Mais o ângulozinho A, né, que seria esse aqui, ó. Mais o ângulo C, que está aqui, ó. Então, eu estou somando esses três ângulos internos aqui. Isso aqui, da mesma forma, tem que dar 180. Quando eu tiro daqui, eu tenho que tirar 90 daqui. Então, esse carinha, que é o HAC mais o C, opa, tem que dar 90 graus também. Ou seja, quando eu tiro C, né, vai ficar assim, ó. Eu vou passar esse C para o outro lado daqui, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, perceba que os dois valem a mesma coisa. Logo, eles têm a mesma medida, tá bom? Isso aqui eu fiz só para a gente entender o primeiro. A mesma coisa vai acontecer com esses outros ângulos aqui, tá? Então, a gente já tem algumas congruências dentro desses dois triângulos, tá? Esse triângulo aqui da esquerda e esse maiorzinho da direita. Vamos analisar agora os ângulos 2 a 2, certo? Então, vamos pegar o triângulo todo e vamos pegar só o menorzinho aqui da esquerda, ó. Então, a gente tem que o triângulo BAC, né, que é esse daqui de 90 graus, é igual ao BHA, que também tem 90 graus, ó, são ângulos retos. O ângulo ABC e o ângulo HBA são ângulos comuns, certo? Ou seja, é o mesmo ângulo, ó. Eu estou falando do mesmo ângulo. Se a gente vier aqui para o triângulo original, ó, a gente está falando desse aqui, tanto no pequeno quanto no grandão, certo? Então, é o mesmo ângulo. Então, eles também são congruentes. Logo, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui ele explicando, certo? A mesma coisa para o triângulo grande, né, ABC, e para o outro que está na direita, o HAC,
certo? E ele também vai mostrar que a mesma coisa acontece nos dois triângulos, da esquerda e da direita, tá bom? Então, usando essas semelhanças de triângulos, vamos mostrar outras relações métricas. Então, a gente tem agora a segunda relação métrica. A primeira é o teorema, e agora a gente vai ver a segunda relação, certo? Vamos retomar o triângulo ABC e considerar os triângulos ABC e HBA, que são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, conforme verificamos, certo? Podemos escrever a seguinte proporção entre as medidas dos lados correspondentes dos triângulos. Então, a gente tem a seguinte relação, ó, lá pela proporção que a gente estudou no bimestre passado. Então, AB, que é esse segmento aqui, ó, ele é proporcional a HB. Por quê, professor? Porque eles estão opostos, ó, ao ângulo que tem dois tracinhos aqui. Esses dois ângulos, eles são congruentes, tá? Então, o lado oposto a esse ângulo, eles vão ser proporcionais, tá bom? A razão deles vai ser a mesma razão de BC. BC é aqui, ó. BC e BA. Por quê, professor? Porque a gente está falando aqui das hipotenusas, tá? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, que também vai ser proporcional a AC sobre AH, certo? O HA, né? Por quê? Porque, de novo, a gente está falando do ângulo que está, aliás, do lado que está oposto ao ângulo de um tracinho aqui, certo? Que é o mesmo ângulo B, ó, nos dois casos, certo? Então, a gente tem essa equivalência, ó. Quando a gente pega só as medidas, a gente tem essa equivalência. E vamos guardar essa partezinha aqui, ó, em especial, certo? Que ele chama aqui, ó, de equação 1, tá? Ele coloca esse izinho para deixar registrado que a gente tem essa igualdade 1. Da igualdade 1, temos o seguinte, ó. Quando a gente tem essa igualdade, a gente pode fazer a multiplicação cruzada aqui. Então, fica BC, né, ó, B vezes C igual a A vezes H. Então, esta é a segunda relação métrica. Essa daqui é a segunda relação métrica que a gente tem. Em um triângulo retângulo qualquer, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Então, vamos observar isso nesse triângulo original aqui, ó. B e C são justamente os meus dois catetos, ó. B e C são os meus dois catetos. A medida A é a medida da minha hipotenusa e a medida H é a medida da minha altura. Então, o que ele falou aqui, certo? É que quando eu multiplicar os catetos, vai ser igual à multiplicação da altura vezes a hipotenusa. Essa relação, pessoal, ela é muito importante, porque ela vai facilitar alguns cálculos que a gente, em vez de fazer pelo teorema de Pitágoras, certo? Que você vai ter que elevar ao quadrado e tudo mais, por essa relação, muitas vezes acaba sendo mais fácil e às vezes até a única saída que a gente tem, certo? Principalmente se você quiser descobrir a altura do triângulo retângulo. Às vezes você vai precisar e você não tem esse dado, tá bom? Então, por aqui facilita bastante, certo? Então, essa é a segunda relação métrica do triângulo retângulo, tá bom? Então, veja como a gente pode aplicar aqui, né? Como eu falei, eu quero saber essa altura aqui, ó, em relação à hipotenusa, e eu tenho aqui as medidas, né? Medida B, que eu também desconheço, a medida do outro cateto aqui, que é 6, e a medida da hipotenusa é 10. Primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é esse B, né? Até errei aqui, ó. Tenho que descobrir quem é o B, e para isso eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, b ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Fazendo aqui a resolução, né? Ó, pego esse carinha e passo para o outro lado, subtraindo, ó, foi o que ele fez aqui. E aí, dá a resposta b igual a 8. Então, aqui eu tenho que é 8. Para me descobrir a altura, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a segunda relação que a gente acabou de aprender. Então, b, que é 8, né? Ó, isso aqui eu já sei que é 8, vezes 6 é igual a 10 vezes h.
Então, isolando o h, né, eu pego esse 10 e passo dividindo para o outro lado. A altura é 4,8, tá bom? Deixa eu até colocar aqui direitinho, ó, com marca-texto, tá certo? Então, eu descobri a altura e com a altura eu posso descobrir a área. Olha que interessante, eu posso descobrir a área desse cara. Se a altura é 4,8 e a base, né? Base aqui vai ser 10, que é a nossa hipotenusa. Então, a área é igual a 10 vezes, 10 vezes 4,8 sobre 2. Isso aqui vai dar 48 sobre 2. A área é 24 unidades ao quadrado, né? Já que ele não fala que é centímetro aqui, certo? Então, veja que com algumas informações, a gente consegue fazer várias coisas, tá certo? Bom, pessoal, essa foi o conteúdo dessa semana, certo? Próxima semana a gente vai ver outras relações métricas, mas eu acredito que com esse básico aqui, você já vai conseguir fazer muita coisa, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo encontro e até lá. Valeu, pessoal!